fonte ou represa? É interessante porque a fonte e a represa, como foi falado na semana passada, para nós estarmos recapitulando aqui bem rapidinho, elas são totalmente diferentes uma da outra. Um é o polo negativo e o outro o positivo. E o que me chama a atenção é que na semana passada, se alguém que estava aí na semana passada lembrar, na semana passada eu descrevi a fonte. E eu coloquei a fonte e eu usei uma tipologia da criação do homem. Que o Deus, ele usou o pó para criar o homem. E a água da fonte, ela sai do pó. Porque o significado de fonte significa local onde brota água do solo, nascente, bica de água, corrente. E o significado de represa é fácil: o ato ou efeito de represar, represamento, barreira, para represar água, corrente, dique ou açude. Nós damos esse é o significado dessas duas palavras. E o que me chamou a atenção na semana passada que nós estávamos falando, eu levantei a pergunta: o que nós somos? Qual dos dois nós somos? E como o pastor Marcos já falou, eu falei que a diferença entre a fonte e a represa é simples. Se você ir onde tem uma fonte, você não vai ver pouca água, você vai ver uma poça, na verdade. Você vai ver uma poça de água, ou um lugar onde tem lama ali, você vai, nossa, que estranho. Mas se você olhar em volta da fonte, só vai haver árvores boas, com frutas. Porque as fontes que fazem jorrar, aquela fonte jorra tanta água, que faz com que o que está em volta dela ganhe vida. Agora uma pergunta que fica para nós: onde nós estamos? Nós estamos gerando vida? E a represa já é um pouco diferente. Porque as represas que nós vamos, às vezes nós conseguimos nem medir o tamanho da quantidade de água que tem, né? A gente olha assim e perde a visão naquela represa gigante. Uau! Coisa imensa. Enquanto a fonte é um pouquinho de água, a represa é uma imensidão de água. Mas sabe o que é interessante? A represa é superficial. Você vê, mas a água está ali parada. Ela não sai dali. E outra coisa que eu levantei também, uma questão: você já viu quando uma barragem estoura, o que acontece? Eu até usei aquele exemplo, né? Daquele ocorrido em Minas Gerais, Brumadinho. Ali é o efeito de uma represa estourando, de uma barragem estourando. Que isso significa o quê? Que quando a gente junta tanto, sabe, a gente vem todos os dias na igreja, cara. A gente vem todos os dias aqui ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui na terça, estamos na quinta, estamos no bate-papo na quarta, estamos na sexta-feira, as mulheres vêm para a oração das mulheres. E no sábado estamos de manhã orando, e no domingo estamos no estudo, estamos na oração, estamos introduzidos, estamos ouvindo, estamos conhecendo a palavra, mas muitas vezes nós estamos barrando, porque nós não estamos divulgando o que nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui guardando pra gente. E o que eu acho interessante, que represa significa o quê? Barrar a correnteza. Eu vou te explicar mais ou menos. Todos os rios têm um fluxo. Eles vão para uma direção, para chegar em um lugar, um propósito.
Quando nós colocamos uma barragem ali, nós estamos impedindo que a nossa família muitas vezes seja ganha. Nós estamos impedindo que os nossos amigos sejam ganhos para Jesus. Nós estamos impedindo que as pessoas do nosso trabalho sejam ganhas. Estamos represando para a gente, ficando com as informações. A gente canta, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. E a gente conhece Ele, só que o objetivo de conhecer Jesus não é conhecer Jesus para você ter Ele para você. É conhecer Jesus para que as pessoas que te conhecem, conheçam Ele através de você. Conheçam Ele através de você. Você vai ser um rio, você vai fluir. Você vai ter um objetivo, sabe? Você vai ser uma fonte, você vai ter um objetivo de alcançar as pessoas que estão em volta de você, para que elas venham ganhar vida, como uma fonte gera vida ao redor dela. Nós precisamos fluir. A Bíblia diz: rios de água viva fluirão. Fluirão. O fluir não vem de mim. O fluir não vem do pastor. O fluir vem do Espírito Santo. A Bíblia diz em Ezequiel que Ezequiel um dia olhou e viu um imenso mar. E ele andou e as águas davam nos artérios. E ele andou mais e as águas deram nos joelhos. E ele andou mais e as águas deram nos lombos. E aí teve um dia que ele andou tanto que ele só passava nado. Ei, quando você chega a um nível com Deus, não é mais você não consegue nem nadar. Porque se você tentar nadar, a maré está tão forte te jogando para o propósito de Deus, que você fala, cara, deixa para lá, eu vou fluir no que Deus quer que eu flua. Você está me entendendo? Você está entendendo que Deus quer que você vá níveis mais fundos? E para nós entendermos isso, Deus ele ministrou no meu coração. Nós também falamos um pouco, demos um exemplo de quem é fonte e de quem é represa. E o exemplo que eu usei de quem é represa era Jonas. Porque Jonas, ele recebeu uma ordem. Eu fico imaginando, irmãos. Tem pessoas que ficam a vida toda buscando ouvir a voz de Deus. Fica a vida toda ali, meu Deus, eu quero ouvir sua voz, eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero entender. Fica naquela guerra para entender o seu chamado, o seu propósito na terra. E Jonas, Deus chegou até ele, falou assim, vai a Nínive. Cara, gente que busca a vida toda o propósito, busca a vida toda saber o que é, quando ouve a voz de Deus eles ficam, meu Deus, eu preciso fazer o que Deus mandou, eu fiquei tanto tempo buscando, agora que eu vou. Mas uma coisa é certa, Deus não vai falar com qualquer um. Jonas não era qualquer um. Jonas tinha uma mensagem, Jonas tinha um conhecimento, Jonas sabia quem Deus era. Só que quando foi para ele executar, ele preferiu ser uma barragem, preferiu ser uma represa, e preferiu ir para Tarsis. Irmãos, Deus ele levou Jonas para o propósito. Deus levou Jonas para o propósito. Teve um processo, Jonas foi levado para Nínive. Mas o que me chama a atenção é quando Jonas está no ventre do grande peixe. Ele fala, do ventre, dentro do inferno eu clamei. Olha só que oração filosófica de Jonas. Olha só, dentro do inferno, eu estou dentro do inferno. Ó, poesia para os nossos ouvidos, imagina. Eu
estou dentro do inferno. E aí ele pede o que? A misericórdia de Deus sobre a vida dele. Amém? Ele pede a misericórdia. E quando ele pede a misericórdia sobre a vida dele, é interessante, porque ele quer a misericórdia sobre a vida dele. Mas quando ele chega em Nínive, ele prega que daqui 40 dias eles iam morrer. Daqui 40 dias Deus ia castigar, Deus ia destruir aquela cidade. E sabe o que aconteceu? Todo mundo se converteu e eles pediram a misericórdia do mesmo jeito que Jonas. E sabe o que aconteceu? Jonas se indignou. Oh, mas não sei lá o que, você perdoa esses pecadores. Eu sabia que você ia ser misericordioso com eles. Então é assim, comigo funciona a misericórdia, mas com os outros não. Olha o problema de ser represa. A gente acha que Jesus é pra gente, a gente acha que as coisas é só pra gente. Não, é que as pessoas não vão entender. É que as pessoas não vão entender o que é pra ser, o que Jesus quer falar com elas. E hoje nós vamos falar um pouco de como ser fonte. Nós falamos o que é, nós demos a característica de cada um. Mas hoje nós vamos falar o que é ser fonte. Como fluir um rio? Como fluir essa água? Como fluir a palavra? Eu gostaria de contar uma história de um homem, de um herói da fé. O nome desse homem, olha, segura que o nome desse homem é forte, irmãos. Segura na cadeira, irmãos, que o nome desse homem é forte. O nome dele é David. Eu disse que era forte. David Livingstone. Não é eu não. Livingstone. Ó, nome forte. E esse homem, ele nasceu lá na Escócia. E ele, na sua juventude, ele foi criado pelos seus pais cristãos. E ele, ouvindo a palavra de Deus, e ele ficou sabendo que existia um missionário lá na China. Aí ele desde jovem já criou aquele desejo para fazer missão na China. Eita, eu vou para a China. Eu vou para a China porque lá na China os pessoal está precisando da palavra. Nossa, como é bom lá na China. E aquele missionário, eu vou ir fazer a obra com aquele missionário. Só que aí ele cresceu, começou a trabalhar, a estudar e tal. E chegou um momento, na hora que ele falou, agora eu estou pronto para ir para a China. Aí a China entrou em guerra. Aí não estava aceitando ninguém para lá. Aí, oh meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? E aí um dia, ele foi na praça, da onde ele morava, e ele viu um homem pregando. Esse homem disse, eu vim da África. Aí, nossa, você veio da África? E como é lá? Eu evangelizei mais de 1000 tribos. Uau, 1000 tribos! Meu Deus! E aí eu pensei, acabou as tribos para eu pregar. Até que eu subi no monte e eu vi milhares de tribos que ainda não foram ganhas para Jesus. Naquele dia, David Livingstone criou um propósito no seu coração. Eu vou para a África. Eu vou para a África pregar. E ele fez esse propósito no coração dele. Esperou um pouco, juntou dinheiro e foi para a África. Chegando na África, ele fez um acordo com ele mesmo. Eu vou pregar em todas as vilas, em todas as tribos, em todas as aldeias que eu passar. Eu vou pregar o Evangelho, vou falar sobre Jesus, vou falar sobre quem Jesus era, vou falar o que Jesus fez. Mas na minha tribo eu não vou pregar. Na minha tribo eu não vou pregar. Na tribo onde eu morar, na onde eu ficar, onde Deus falar, você vai morar aí, você vai ficar aí. Você não, eu não vou pregar. E assim foi. David Livingstone ficou 30 anos na África. Entre esses 30 anos ele lutou contra um leão e sobreviveu. Entre esses 30 anos ele pegou pneumonia
Entre esses 30 anos, ele passou dias doente, meses doente, ficou anos sem ver seus filhos, sem ver sua esposa, sem ver seu pai, até que o pai dele morreu. E um dia esse homem foi orar. Foi orar no seu quarto assim, ajoelhado, clamando a Deus, e as pessoas ouviam a oração de David Livingstone, e eles um dia chegaram e viram que David Livingstone não estava orando em voz alta, e entraram no quarto dele e viram ele ali, ajoelhado. Hoje ele decidiu orar em silêncio. Tá bom, saiu. Aí passou horas e foram lá no quarto dele. Ele ainda está orando, vamos embora. Passou-se 2 dias, foram no quarto dele, ele ainda está orando. Aquele homem tinha morrido. Aquele homem tinha morrido orando, de joelhos. Pegaram o corpo dele, levaram para... Na verdade, fizeram uma coisa interessante. Os africanos abriram o coração, o tórax dele, tiraram o coração e enterraram na África. E falaram: o coração dele está aqui, porque as obras deles foram feitas aqui, mas o corpo dele vai ser enterrado lá na Europa. E ele foi levado para a Europa. E esse homem foi levado para a Europa. E, como é de costume, né? Um missionário morreu, um missionário voltou para casa, mandam outro missionário no lugar. E mandaram outro missionário no lugar de David Livingstone. Só que esse missionário era novo. Ele não sabia o que David Livingstone tinha feito. Ele tinha pregado em todas as aldeias, menos na aldeia dele. Mas o missionário pensou diferente. Eu vou pregar primeiro na onde? Na minha aldeia. Na aldeia onde David Livingstone morou, onde eu vou morar agora. E ele chegou lá, preparou o culto, e ele trouxe uma mensagem de evangelismo. Uma mensagem que falava sobre a cruz, falava sobre Jesus, falava de como Jesus era bom, de como Jesus salvava, de como Jesus curava, de como Jesus andava, de como era o caráter de Jesus. Até que um líder da tribo levantou e falou: ei, você está muito enganado, porque o nome desse homem, a gente conhece esse homem aí que você está falando aí. Vocês conhecem? Conheço esse homem. Ele esteve aqui nessa terra, ele andou com a gente, ele dormiu com a gente, ele morou nessa cabana onde você está morando. E o nome dele não é Jesus não, o nome dele é David Livingstone. Glória a Deus. O cara era tão parecido com Jesus, que quando foram trazer o evangelho para aquela tribo, a tribo entendeu porque o David era daquele jeito. A tribo entendeu porque aquele homem não pregava. Aquela tribo, porque ele não queria pregar com palavras. O meu tio, ele disse que Santo Agostinho, ele disse uma frase que diz assim: pregue o tempo todo, se necessário, então use as palavras. Agora eu entendi o que isso significa. Um homem ser reconhecido como se fosse Jesus. Imagina que honra é essa. Que honra é essa, gente? Nós pedimos a tua misericórdia, meu Deus. Nós estávamos falando sobre como é ser fonte. A fonte é algo que acontece da natureza. Então podemos colocar que a fonte de Deus nasce naturalmente, conforme a palavra é liberada em nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando sabemos que estamos sendo represa ou fonte? Quando nós sabemos que estamos sendo represa ou fonte? Nós sabemos que estamos sendo represa ou fonte? Sabemos que somos represa quando sabemos muito e falamos pouco do que sabemos.
ou não falamos nada. Por isso precisamos aprender a introduzir a palavra em nossas vidas, a introduzir no nosso cotidiano. Olha só a história desse homem que eu acabei de contar. Ele não precisou levantar uma palavra, falar: Jesus, ei, na tribo dele, imagina, o dia a dia dele, ele pegava e podia ter falado de Jesus, mas não, ele preferiu não falar, porque ele falou: eu vou pregar com as minhas atitudes, eu vou pregar com o que eu sou, com o que Deus quer que eu seja. Esses dias eu tenho ouvido umas ministrações que têm falado sobre os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito. E um fruto é fidelidade. E o que me chamou a atenção no fruto da fidelidade fidelidade significa uma extensão do original. Você entendeu? Uma extensão do original, uma cópia do original. Você é fiel a Deus? Eu quero te fazer essa pergunta: você é fiel a Deus? Você é uma cópia de Jesus? Você é uma réplica de Jesus? Porque isso é ser fonte, é você ser uma cópia de Jesus, é você ser uma réplica. Não precisa pregar mais bonito, não precisa falar mais bonito, você precisa ser. Você precisa ser. Não é só carregar uma Bíblia debaixo do braço. Eu acho interessante que eu peguei justamente a minha Bíblia maior. Não é preciso você pegar uma Bíblia de 2 quilos, 1 tonelada, para dizer, colocar debaixo do braço, vir para a igreja e dizer: eu sou de Cristo. Não é isso. Pelo contrário, gostaria de estar lendo o primeiro versículo. Em João capítulo 1, verso 1 ao 5. Irmãos, se não der tempo, nós terminamos na próxima terça. Eu acredito que o pastor Marcos permite. É bem assim. E diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é: Jesus é a palavra. Uma fonte, ela libera água viva, certo? Nós estamos falando sobre fonte, então nós temos que liberar água. E que água é essa? É a palavra. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é essa palavra que nós temos que liberar. Mas como nós vamos liberar essa palavra? Como nós vamos liberar? Aleluia. Como é que nós fazemos para liberar essa palavra? Eu gostaria de pelo menos ser rápido aqui. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, olha só o que a palavra de Deus diz. Hebreus 4, 12. Valeu. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia.
A palavra, ela é algo, não é algo natural que o homem tenha, ou nasce com ela. Mas já o pecado, você já percebeu? Você já ensinou alguém a pecar? Peca, faz assim, não é assim que se faz. Você não ensina ninguém a pecar. Por quê? Porque a Bíblia diz em Salmos 51:5, o salmista Davi declara que desde o ventre da mãe dele, desde o ventre nós já nascemos assim. Nós já nascemos corruptos, nós já nascemos pecaminosos, nós já nascemos com essa natureza adâmica que é caída, que é errada. Então nós não temos dificuldade em errar, em pecar. Nós não temos essa dificuldade. Mas nós temos a dificuldade em quê? Em seguir a palavra, em obedecer a palavra. Então por isso que nós precisamos introduzir essa palavra em nossos corações. E eu gostaria de falar sobre 2 tipos de palavra. Que eu, estudando, eu cheguei a esses 2 tipos de palavra, que significa logos, que é a palavra dita ou escrita, motivo ou razão, e a rema. A rema é a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo. O que é isso? Isso é interessante, sabe por quê? Porque, olha só, uma representação da palavra logos e da palavra rema, lá no princípio. E disse Deus, haja luz. E a palavra de Deus diz que, e houve luz. A palavra disse Deus, haja luz, é a palavra logos, a palavra dita. Mas a palavra que houve luz é a palavra rema. É o Espírito Santo colocando, revelando o poder da palavra de Deus. É o Espírito Santo trazendo existência à palavra de Deus. Então eu entendi que não adianta nós termos a palavra logos, que é a palavra escrita, a palavra dita, sem ter a palavra rema, que é a revelação do Espírito Santo em nossas vidas. Que é através do quê? Do comportamento, através da conversação, através da cultura, através da mentalidade, através de tantas coisas, irmãos, que não dá nem pra gente como falar. Mas a palavra aqui em Hebreus capítulo 4 verso 12 falou que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, mais afiada do que a espada de 2 gumes, aliás. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra de Deus em 2 Samuel 23, 9 e 10. Nós não nascemos natural com a palavra de Deus, mas sim com o pecado. Eu quero te fazer entender isso daqui. 2 Samuel 23, 9 e 10. Isso aí. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdame para a batalha. Os israelitas recuaram. Próximo. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus. Olha só, um homem sozinho feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Eu quero te fazer entender o que aconteceu aqui. Eleazar era um dos valentes de Davi, um homem valente, um homem que pegou a espada. Enquanto estava todo mundo fugindo de um exército, ele não fugiu. Ele pegou a espada dele e começou a guerrear, começou a lutar. E a Bíblia diz que no calor da batalha, a espada dele e o braço dele começaram a virar um só. Repita comigo: um
Só. Agora deixa eu te perguntar, é normal você ver uma pessoa com uma espada grudada na mão? Sabe por que não é? Porque não faz parte da anatomia humana. Não faz parte da nossa anatomia. Você vê uma pessoa, uma criança que já nasce com uma espada na mão, não é natural. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Assim como não é natural o que aconteceu com Eleazar, Deus, Ele quer que a gente também faça algo sobrenatural, que é colocar essa palavra como se fosse uma só em nós, para que seja uma extensão do nosso braço, para que seja uma extensão da parte do nosso corpo, para que a gente não precise carregar uma Bíblia, uma lajota dessa. Eu nem levo isso daqui para lugar nenhum, irmãos. Eu só uso aqui porque está em casa já. Eu moro aqui atrás, para quem não sabe. Eu não tenho coragem de sair assim, ó. Meu Deus. Irmãos, isso tem que fazer parte da gente. Tem que estar fundido no nosso coração. Isso é ser fonte. O que acontece? A água cai, o solo absorve, até uma hora que o solo começa a transbordar. Até uma hora que o solo começa a transbordar. Já estou terminando. Até que foi rápido, eu não vou precisar de outro Tadeu não. Eu consegui me adiantar aqui. Benção. Eu estava conversando esses dias e olha só o que aconteceu com os discípulos. Eu gosto de olhar para as coisas de um jeito diferente, irmãos. E a gente olha sempre com os mesmos olhos, a gente para pensar, né? A gente às vezes perde umas coisas porque não parou para meditar. E olha só o que aconteceu. Vamos pegar Pedro como exemplo. Vocês lembram quando Pedro encontrou Jesus? Quando Jesus encontrou Pedro, perdão. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava frustrado, porque ele não tinha conseguido pescar. Estava frustrado, irmão. Aí, era engraçado, porque a Bíblia diz que Pedro e André estavam frustrados, e também João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Aí, o que acontece? É interessante, por quê? Porque duas equipes não conseguiu pescar. Então, o que eu presumo, irmãos? Que se Pedro e André não conseguiram, e se Tiago e João não conseguiram, os outros daquela região também não conseguiram. Entendeu? Os outros daquela região estavam todo mundo assim também. Cadê o peixe? Os peixes saíram desse mar aqui. Tem que ir em outro mar agora buscar peixe, porque aqui não tem. Só que Pedro, eles ficaram a noite toda pescando. E quando Jesus encontra eles já estão para desistir. Vamos desistir que não tem mais jeito. Aí Jesus chega e fala: ei, joga a rede do outro lado. Então, primeiro, ninguém está conseguindo pescar. Aí Jesus manda ele voltar e jogar do outro lado, de um lado que ele não é acostumado a jogar, para um lado que ele, entendeu? Ele vai jogar do lado que ele é acostumado para o outro lado. Então ele está aqui jogando. E aí ele, meu Deus, agora vamos puxar. Aí já tem a desvantagem. Por quê? Porque eles estão puxando do lado que eles também não são acostumados a puxar. Aí eles percebem uma coisa: meu Deus, esse daqui está cheio. E aí eles começam a puxar, e aí eles têm que falar: eu não estava conseguindo pescar para mim, agora eu tenho que chamar João e Tiago. Vem aqui, João e Tiago. Então eles chamam o próximo, e o próximo ajuda eles. E olha só o que fica mais interessante: se ninguém tinha peixe naquela época, naquele momento, o peixe estava valendo, ó. Tá, irmãos, ó, tava lá, ó. Sabe quando é muita procura e é poucas pessoas que tem? Então o preço sobe, sabe? Então essas coisas sobem. Aí, o que acontece? Pedro tinha acabado de conseguir muito peixe, João tinha acabado de conseguir muito peixe, Tiago tinha conseguido muito peixe, André tinha conseguido muito peixe. Aí eles ficaram ricos, ganharam na Mega Sena, irmãos. Não pode ganhar na Mega Sena, mas eles ganharam sem jogar. Deus é bom. Eles ganharam sem jogar, né? Não é verdade? Aí o que acontece? Eles estão puxando. Quando eles veem, aí Jesus fala: agora deixe tudo. Ele falou: pegue os peixes e venda. Não, ele fala: agora deixe tudo. Peraí, Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma mulher.
Agora deixe tudo, mas e minha sogra? Deixe tudo, mas e minha mulher? Deixe tudo, mas e meus peixes? Deixe tudo, e meus barcos? Deixe tudo, e minha riqueza? Deixe tudo. É forte. E sabe o que Pedro faz? Irmãos, ele é louco. Ele deixa tudo. A Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ele escolheu introduzir a palavra nele, porque Jesus é a palavra. E Jesus agora estava com Jesus, então a palavra estava sendo incutida nele. Sabe o que aconteceu? Chegou em um momento, Atos capítulo 4, verso 13. Olha só o que acontece. As pessoas estavam tão familiarizadas, meu Deus, ele andou tanto com Jesus, que olha o que as pessoas viram nele e em João, né? Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles reconheceram, porque sabe o que acontece? Largar tudo, escolher a palavra, escolher Jesus, faz com que a palavra seja parte de você. Se você, eu tenho certeza, irmão, isso daqui eu não estou falando com coisa não, eu tenho certeza que se você voltasse a 2000 anos atrás, mais ou menos, e você fosse falar com Pedro, Pedro não estaria com uma Bíblia debaixo do braço, porque ele era a Bíblia. Ele não precisava expulsar para os enfermos serem curados, a sombra dele curava. Você está entendendo qual é a diferença de ser uma represa e ser uma fonte? Você gera vida em quem está em volta de você. Pedro gerou vida. O que nós vamos gerar? O que nós vamos gerar? Nós vamos ser aquelas pessoas que quando estão naqueles lugares assim, aí a gente vê. Sabe o que eu percebi, irmãos? A gente tem se escandalizado com o mundo. Eu falei isso com o pastor Marcos e com o tio Robson. A gente tem se escandalizado. Se eu colocasse aqui um sonzão, um paredão assim, e chamasse os jovens para dançar as músicas deles mesmo, irmão. Não é as nossas músicas não, para eles dançar as músicas deles. Será que nós não se escandalizaríamos? Só que a realidade é que não era para nós se escandalizar com isso. Era para eles se escandalizar com o nosso amor por eles. Eles falam, meu Deus, como é que pode? Eu faço isso e o Eduardo continua me amando. Eu faço aquilo e tem pessoas que ainda me amam. Eu sou tão fraco e tem pessoas que ainda me amam. Tem pessoas que rasgam a sua vida, tem pessoas que vão ser que nem David Livingstone, que vai morrer orando, vai morrer jejuando pelas pessoas que não ainda foram salvas. Até hoje é contado as histórias daquele homem. Aquele homem, ele mudou a Europa, aquele homem mudou o lugar dele, aquele homem mudou a África. Tem lugares até hoje que foram reconhecidos lá, não pelos arqueólogos, não pelos geólogos, mas sim por David Livingstone. Porque onde ele andava, ele pegava e fazia o mapa, aí ele mandava lá para os lugares, e as pessoas, nossa, existe esse rio? Eu não sabia. Aí mandava um dinheiro para ele, aí ele pegava e usava para ele, não, ele usava para a obra. Eu quero te convidar para ficar de pé. Nós temos essa escolha, irmãos, nessa noite. Nós vamos escolher largar tudo, ou nós vamos ficar com tudo e acabar ficando sem nada.